inicia o Jornal da Manhã de hoje falando, claro, sobre política. O assunto que tomou de conta ontem foi o distanciamento político entre o prefeito Álvaro Dias e o deputado federal Paulinho Freire, que chegou aí ao ápice com as demissões de pessoas indicadas pela vereadora Nina Souza de cargos que ocupavam na Prefeitura do Natal, a começar pelo filho dela, o engenheiro Pedro Henrique Araújo de Souza, do cargo de diretor de apoio à mobilidade urbana da STTU, cuja exoneração já saiu aí no Diário Oficial do município. A avaliação da vereadora Nina, que em março aproveitará a janela partidária para se desfiliar do PDT e ingressar no mesmo partido do marido, que é o União Brasil, deve-se às conversas políticas que Paulinho Freire vem mantendo com diversos partidos para oficializar a pré-candidatura dele à Prefeitura de Natal nas convenções partidárias que acontecem no mês de julho. Ela disse, o negócio é atacar Paulinho, abre aspas aí para a vereadora, né? E eu sou o polo mais fraco. Eu vou continuar com o trabalho de forma independente e com responsabilidade, como sempre fiz, avisou a vereadora. Faz parte do jogo político, Pedro Henrique Brandão? Não tenha dúvida disso. Acho que faz parte, o próprio prefeito explicou, né, justificou, dizendo que a vereadora não fazia mais parte da base política, né? Então acho que já fica subentendido aí essa retirada de alguns cargos aí. É o último ano da gestão dele, é um prefeito que não está lutando pela reeleição, né? É um mandato que se encerra no final desse ano. É bem verdade que há ainda essa disputa pela sucessão, mas ele tem interesses na gestão dele, né? E pessoas que não compõem a base do governo dele, eu acho que o jogo político é esse, né? Agora, a justificativa da vereadora de falar que o alvo não era ela, propriamente dito, né? Eu acho que também é uma interpretação dela. O que eu penso é que, de fato, é o jogo político e não tem maiores... Vocês da imprensa que se exaltam demais aí. Olha aí o vocês da imprensa, inclua quem vos fala também aí, Pedro Henrique. Pedro, um fato a gente não pode esconder, né? A sucessão 2024, agora nesse mês de janeiro, ela foi movimentada pelo Diário Oficial, na edição de ontem, tanto o Diário Oficial da Prefeitura do Natal, quanto da Federação das Câmaras Municipais, que tem à frente hoje o presidente da Câmara de Parnamirim, mas sob o comando aí de Paulinho Freire, que há muito tempo consegue o domínio sobre a Federação das Câmaras Municipais, porque foram exonerações de um lado e exonerações de outro. Isso, então, a movimentação, as eleições, a movimentação das eleições deste ano passou muito pelas edições dos diários oficiais e por essas exonerações. Agora, os cargos comissionados que são ligados à vereadora Nina Souza, essa exoneração de todos eles foi uma reação aí do prefeito Álvaro Dias, sim, ao comportamento que a vereadora vinha mantendo na Câmara Municipal nos últimos dias. A gota d'água foi aquela matéria, aquele projeto que diz respeito ao magistério, né, aos professores, que a vereadora, ao contrário do que queria o município, mesmo na condição de aliada de Álvaro, votou contra essa matéria que o prefeito tinha interesse. E isso causou uma reação, não do prefeito, mas uma reação dos colegas vereadores que também são da base, que viram a vereadora Nina Souza se comportar perante a opinião pública de uma forma diferente e os outros, na mesma condição de vereadores, tendo que votar alinhados com o projeto do prefeito. E isso, dentro de uma base aliada, isso causa, minha gente, um burburinho que vocês não fazem ideia. Por que a vereadora Nina tem condições de ter uma independência e votar como quer, e eu, que sou da base aliada, sigo uma posição ao lado dos meus colegas diferente da dela. E ela permanece com os mesmos espaços na Câmara Municipal, na gestão do prefeito Álvaro Dias. Então, isso dentro da Câmara é um furdunço, é um burburinho, fica um disse-me-disse, e isso vai desgastando a base do prefeito. E aí foi quando o Diário Oficial de ontem trouxe a exoneração do filho da vereadora. A forma de agir de Nina, nos últimos dias, criou essa pressão dentro da própria bancada, né, que não aceitou ficar aí com o ônus, e ela ficando com o bônus perante a opinião pública, perante os professores e a maioria dos vereadores da base prejudicada. A resposta a isso foi imediata. A exoneração do prefeito teve uma reação
na FECAM, como eu disse, porque a irmã do prefeito, que tinha um cargo comissionado dentro da Federação das Câmaras, foi exonerada poucas horas depois. Aí, por isso que eu falei que há uma guerra aí de exonerações no Diário Oficial. A movimentação ontem passou por lá, sem falar Líce Viana, que chegou, teve tempo, 17 dias aí para acompanhar o cenário de fora, fez um álbum de fotografias muito interessantes e ontem teve movimentação nesse álbum aí que Liciane está administrando para Júlio Pinheiro. Pois é. Quais são as fotografias que chamaram a atenção Olha, ontem, pós-movimentação das exonerações? No verão teve muitas movimentações, né? A gente tem acompanhado aí nas redes sociais, o grupo político de vereadores, a gente tá vendo aí, você que tá acompanhando com a gente no YouTube, tá vendo uma foto aí do deputado Paulinho Freire com a vereadora Nina Souza e alguns vereadores ali da base. Inclusive o presidente, né, da Câmara Municipal, Érico Jacome, está nessa fotografia. Foi numa das varandas, foi nas praias, né? Nas e foi no dia de ontem, né? Ontem teve uma outra reunião com os vereadores para definir todas as tratativas em torno desse assunto, né? A expectativa, inclusive, é que realmente o lançamento da candidatura de Paulinho Freire, né? Diante dessa situação. Aí a gente está falando de vereadores, teve uma outra reunião com o prefeito Álvaro Dias, também lá. Essa foi na no sábado praia. passado, Exatamente. Né? Aí tem um grande grupo, né? Joana Guerra. Me ajuda, Virgínia. Tem vereadores também, o vereador Técio Tinoco, né? Joana Guerra, que é uma possível pré-candidata do prefeito aí nessa sucessão. São as movimentações nas varandas que podem ter levado aí a várias interpretações que também causaram aí essas exonerações. Paulinho Freire, minha gente, o deputado federal Paulinho Freire, que teve muita chance de ser o candidato de um grupo de direita em meados de setembro, outubro deste ano, ele perdeu essa musculatura quando ele passou a ter conversas com o pré-candidato Carlos Eduardo Alves e desestabilizou aquele grupo que estava ligado a partidos de direita e queria lançar uma candidatura. Naquele momento, Paulinho, ele ficou mal na fotografia do grupo de direita, mas aí começou um novo ano e a gente vê uma possibilidade de uma nova pré-candidatura de Paulinho Freire ser lançada a qualquer momento, até diante das exonerações e das movimentações de ontem do Diário Oficial. Então, Paulinho Freire, ontem eu disse aqui na edição, quem nos acompanha todos os dias, que eu não acreditava na pré-candidatura de Paulinho Freire, mas os movimentos que aconteceram no dia de ontem podem levar, sim, a ele ser um candidato desse grupo de direita. Pois é, a gente falou aqui no texto de janela partidária, né, que a vereadora Nina Souza hoje ainda é do PDT, provavelmente deve ir para o União Brasil. Ela sai do PDT agora na janela. Aí a vereadora deu umas pistas. Nós vamos abrir novamente o nosso álbum de fotos, Virginia Celli, da política. Ela postou nas suas redes sociais uma foto com o general Girão. Aí, esse encontro foi esta semana. Pois é, num restaurante aí de Ponta Negra. Mas a pista que fica é, será que vem aquele famoso vem aí uma união entre União Brasil, provavelmente, e PL, e ser a famosa chapa da direita finalmente, né? Vamos aguardar. Todas as A postagem foi feita como collab? Foi collab? Não, tem que saber, né? Você faz umas perguntas interessantes, e até bem dirigidas essa, porque é só a gente checar. Mas, independente de ter sido... Não foi collab, mas ela marcou o general Girão. No final, olha, a gente tem que entender também isso. No final, ela deixou uma pista que ficou assim, com uma pulguinha atrás da orelha. Ela fala, olha, provavelmente, pulguinha, estaremos mais uma vez no mesmo palanque. Então, ela não deixou uma pulguinha, ela deixou um elefante aí, né? Bem exposto aí, já dando toda a pista. Que Paulinho Freire pode vir a ser candidato do grupo? Pode. Mas, minha gente, vamos aguardar. Temos ainda um carnaval pela frente. O veraneio pode até estar acabando. Nós temos um carnaval pela frente. Nós temos 3 meses de muita movimentação, porque até agora o principal candidato que está à frente das pesquisas, Carlos Eduardo, a gente chegou ao dia 17 de janeiro com um único registro de Carlos Eduardo de movimentação política, que foi a ida dele à festa de Santos Reis. Depois disso, ele está realmente mergulhado, assistindo toda essa cena, todas essas movimentações, que podem, de uma hora para outra, também convergir em benefícios dessas candidaturas que estão aí à frente das pesquisas eleitorais. É muito cedo, nós temos essa ansiedade, principalmente essa imprensa que
Pedro Henrique Brandão está falando, tem essa ansiedade de ver as coisas definidas, mas temos ainda pelo menos 60 a 80, 90 dias para que tudo esteja definido com vistas às composições partidárias. E detalhe, não queiram que a chapa apareça fechada de uma hora para outra, porque escolha de candidato a vice geralmente ela acontece num município como Natal, na semana das convenções partidárias para a apresentação das chapas à Justiça Eleitoral. Então tenhamos calma. Agora o remédio da moda é o quê? Pax, é? Já foi Lexotan, já foi Rivotril? É Pax. Luciane, é Pax? Pax. Pronto. É Pax ou Pax? Pax. Eu acho É que com Pax. T, né? Com T. Então vamos tomar uns pats aí, porque o coração tem que desacelerar. Temos muita coisa para acontecer. Política, minha gente, a regrinha é simples, é como nuvens. Ontem eu dizia que dificilmente uma candidatura de Paulinho Freire pudesse vir a ser viabilizada, mas diante de todas as movimentações do Diário Oficial, é coisa de pré-candidato. Só para a gente encerrar, Virginia, ontem eu falando com uma fonte, foi muito interessante uma das falas dessa fonte me dizendo que na Câmara Municipal de Natal ontem, uma grande parte dos vereadores lamentava o fato de realmente acontecer esse racha. Você acha que realmente perde ambas as partes dessa possibilidade, por exemplo? Havia uma expectativa, né, de que Álvaro Dias anunciasse um apoio a Paulinho Freire e que, diante dessa situação, acredito ele que não mesmo vai ter aqui mais. nem descartou, Os né? próprios vereadores, né, eu lembro que a vereadora Camila Araújo esteve conosco no ano passado e eu conversei com ela dizendo que realmente havia um pedido interno de grande parte dos vereadores de que essa união acontecesse. Você acha que ambas as partes perdem? Olha, qualquer ruptura que acontece numa base, o prejuízo pode acontecer, não é? Mas o prefeito Álvaro Dias também não poderia estar pagando uma conta de uma aliada que não estava Eu acho que retribuindo. nós falamos em jogo político, mas faz total sentido para a vida, né? Quando você tem um amigo que não lhe agrega, você vai descartar. Imagina, claro. imagina na E política. você não curte as postagens. Exatamente. Quando você não faz uma collab, né? Então, essa relação, ela estava com a corda bastante esticada, o prefeito vinha sofrendo pressão da própria base, porque, como eu disse a vocês, na hora que o vereador vê a vereadora Nina, de forma confortável, botar o seu posicionamento numa matéria tão polêmica como foi aquela, e eles ficarem sendo criticados dentro da base e assistindo ela permanecer com os mesmos espaços dentro do grupo político, aí sim. Quem institucionalizou isso recentemente foi o próprio chefe da Casa Civil, Raimundo Alves, quando tirou todos os cargos de Galeno Torquato. Estou repetindo, só relembrando para vocês. Naquela época, ele declarou dizendo o seguinte, o prefeito Álvaro Dias nem deu essa declaração em relação tão taxativa como o Raimundo fez na época, dizendo Galeno não votou com a gente, não é nosso aliado, então ele não pode ter espaços no governo do Estado. Então, a ação e reação, essa aconteceu no dia de ontem, e aí gerou toda essa movimentação e esses comentários que a gente está fazendo aqui no nosso jornal e que a gente acompanha, principalmente o bastidor, porque hoje as declarações elas são mínimas, não é? Porque ninguém quer dar uma declaração oficial para não prejudicar uma estratégia que cada um está traçando nesse momento. Então, você tem que colocar o ouvidinho no chão, e a gente faz isso muito bem aqui no nosso Jornal da Manhã. A gente vive com o ouvido no chão, porque nem sempre o que a gente vê é o que está acontecendo. Exatamente. Ainda falando sobre esse assunto, 8 horas e 23 minutos. Repita. 8h23, porque a Secretaria Municipal